Olá, meu nome é Lucas e eu estou representando meu grupo para falar um pouco mais sobre gerenciamento de risco focado em uma indústria gráfica. O principal objetivo desse projeto é tornar o ambiente de trabalho mais seguro, prevenindo acidentes e garantindo a conformidade nas normas regulamentadoras. Além disso, promover a sustentabilidade operacional e ambiental da empresa. O processo gráfico consiste em diversas etapas. A primeira delas é o setor de desenvolvimento, no qual é responsável por criar modelos individuais com visualização em 3D do lote a ser produzido. Posterior a essa etapa, iniciamos o processo de pré-impressão, onde é realizado o gerenciamento dos arquivos dos clientes, utilizando softwares como, por exemplo, o mesmo usado na Casa da Moeda no Brasil. Após esse arquivo ser manipulado, ele vai para o setor de impressão offset, setor esse que conta com uma tecnologia de ponta, uma máquina XL106 da Heidelberg de 7 cores, com reversão e verniz acoplado. Posterior a esse processo, nós seguimos para a etapa de corte e vinco, onde o nome já diz, o material ele vai ser cortado nas áreas de corte e vincado nas áreas determinadas que são para vinco. Nessa etapa de corte e vinco, são utilizadas facas construídas com cortes a laser e personalização do ferramental a cada formato, dependendo da gramatura, tipo do fechamento de cartucho, entre outras particularidades. O último processo é o processo da colagem, né, onde é realizado o fechamento do cartucho para futuro envase, seja de um medicamento, seja de uma ampola, seja de qualquer objeto que esse cartucho está sendo destinado a acondicionar. Mediante a isso, nós separamos alguns exemplos de riscos que são gerados e possíveis mensurar num processo industrial gráfico. Trouxemos como exemplo um risco ocupacional voltado à área de segurança do trabalho. Então, o primeiro risco ali evidenciado foi um risco em máquinas e equipamentos. Então, como falamos anteriormente, a indústria gráfica ela trabalha com diversos maquinários e que, se manuseados de maneira incorreta, certamente geraria riscos ali e até mesmo um acidente no ambiente organizacional. Um outro risco que trouxemos como exemplo é o deslocamento do material internamente. Então, apesar de contarmos com tecnologia de ponta nos maquinários, ainda assim se faz necessário a movimentação do lote que está sendo produzido no layout do parque gráfico. Então, gerando risco assim ergonômico, risco de acidente, entre outros fatores que podem ocasionar, né, podem gerar aí no transporte de material. E as soluções para esses riscos seriam basicamente orientação, treinamento a todos os colaboradores sobre o manuseio correto nos equipamentos, e aquisição de equipamentos com tecnologia de ponta, já com NR12 implementada, equipamentos assegurados que certamente vão promover um ambiente mais sustentável, evitando qualquer tipo de acidente. Um outro setor que trouxemos como exemplo é o setor de logística. Então, o primeiro risco ali levantado no setor logístico é atraso na entrega do material. Então, na indústria gráfica, o processo é basicamente B2B, ou seja, qualquer tipo de atraso gerado na produção desse lote certamente vai impactar no cliente, gerando assim, por exemplo, uma insatisfação por parte dele. Um outro risco mapeado foi o risco no transporte. Então, trabalhamos com material que ele tem impacto direto com a estética do produto do cliente, afinal estamos falando de uma embalagem. E esse material, geralmente, ele é muito sensível. Então, podendo ter qualquer contato mínimo ali, indesejado, gerar risco, amassamento, entre outros fatores. Novamente, gerando uma insatisfação, podendo gerar uma nova insatisfação ao nosso cliente. E as soluções que foram propostas para a mitigação desses riscos seria a inspeção e revisão periódica dos equipamentos utilizados na movimentação do lote, monitoramento por meio de KPIs para tempos de expedição, treinamento aos operadores para embalagem e manuseio de maneira correta, ali evitando qualquer tipo de risco ao produto,
e implementação do sistema de rastreamento para evitar atraso na entrega, promovendo a melhor rota possível para que esse material seja entregue no tempo correto. E para finalizar, um outro exemplo que nós trouxemos foram os riscos ambientais. Então, na indústria gráfica, nós utilizamos muitos resíduos perigosos, tintas, solventes, e quando eles são mal descartados, certamente podem impactar negativamente o meio ambiente. E um outro aspecto que nós trouxemos como exemplo é a exploração da matéria-prima natural. Então, a principal matéria-prima utilizada em uma indústria gráfica, sem dúvida nenhuma, é o papel. E esse papel ele é utilizado de forma muito exacerbada, né? Sendo assim, podendo promover aí um certo explorador, um tipo de exploração desse tipo de recurso natural, né? No caso, o insumo papel. E as soluções para mitigar esse tipo de risco consistem basicamente estabelecer e promover a implementação da ISO 14001. Aqui nós trouxemos um exemplo de uma matriz SWOT que foi utilizada para realizar essas análises. E mais importante que isso, essa matriz SWOT ela foi disponibilizada em quadros de gestão à vista em todos os setores. Então, os departamentos eles podem visualizar diariamente o andamento das ações, pois isso promove engajamento de toda a operação. Conseguimos, assim, visualizar quais são os principais riscos, onde precisamos melhorar. Então, a matriz SWOT, além de definir os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, as melhorias, também certamente promove aí o engajamento de todos os colaboradores para melhorar o processo como um todo. E aqui está a nossa projeção de implementação desse projeto. Então, nós iniciamos com um orçamento preliminar de 150 mil, onde ele seria investido basicamente em maquinários, em torno aí de 105 mil, para trazer paleteiras mais atuais no mercado, já com a NR12, aumentando assim, né, a produtividade, evitando riscos ergonômicos. Investir em treinamento à operação. Então, trouxemos uma consultoria que realizará treinamentos mensais para toda a equipe, para todo o parque gráfico, voltado à gestão de riscos, e a implementação das normas regulamentadoras, como, por exemplo, a NBR ISO 14001, conforme eu falei anteriormente, NR12, o selo FSC, para promover essa conscientização, estabelecer paradigmas, estabelecer documentações e padrões para que tudo isso ocorra de maneira padronizada. Todos os processos ocorram de maneira padronizada. E a estimativa de retorno após a implementação de todos esses investimentos seria em torno de 30% em relação ao orçamento preliminar. E esse valor de 30% ele tem como base o ganho estimado no aumento da produtividade. Então, quando fazemos uma gestão de riscos de forma adequada, certamente nós não só evitamos acidentes ou então promovemos melhorias que envolvem apenas normas, mas nós teríamos ganhos efetivos de produtividade. Então, basicamente, a conclusão de todo o nosso projeto é que a empresa, mesmo tendo grandes avanços tecnológicos, investindo em tecnologia, modernização, sem o correto gerenciamento dos riscos, certamente estaria promovendo um ambiente não tão sustentável, mesmo falando de forma operacional ou então de forma ambiental. Então, além de investir em tecnologia, é interessante que a indústria, não só a indústria gráfica, mas a indústria como um todo, foque também em gerenciamento de riscos, promovendo melhoria de processo, promovendo aumento de produtividade, promovendo a redução do impacto ambiental num processo como um todo. Bom, basicamente esse foi o nosso trabalho. Nós agradecemos a atenção e esperamos que a matriz SWOT, a gestão de risco, se torne cada vez mais intrínseca nos processos industriais como um todo.